Médicos alertam para pessoas que sentem fortes dores no peito e demoram a procurar socorro. Em tempos de pandemia, em que a recomendação é se puder ficar em casa, existem sinais que podem e devem ser observados. Vamos falar sobre crise de ansiedade agora e também os primeiros sinais de um infarto com Beatriz Castro. Beatriz, por que as pessoas acabam confundindo tanto, os sintomas de um infarto? Mas as pessoas estão mais ansiosas, né? E confundem mesmo porque os sintomas são parecidos. Dá aquela dor no peito, o suor, ânsia de vômito, né? E é fácil mesmo as pessoas preocupadas se confundirem e com medo de buscar ajuda médica nos hospitais. Mas quem vai esclarecer para a gente, dar mais detalhes, é o doutor Peter Mello, cardiologista. Eu estava até falando com ele que ele tem esse semblante calmo, né? Que já é para acalmar o paciente, né, doutor Peter? Mas me conte, qual a diferença de uma crise de ansiedade por um princípio do infarto? Boa tarde, Beatriz. Na verdade, a ansiedade ela pode apresentar alguns sintomas que o infarto também apresenta. Por exemplo, o paciente ele pode desenvolver uma dor torácica, um desconforto. Ele pode também apresentar uma sensação de falta de ar, é como se fosse aquela respiração incompleta, entendeu? Porém, o infarto, esses sintomas eles são mais intensos. A dor torácica é mais intensa. Geralmente a gente diz, o paciente que já sofreu um infarto, ele reconhece bastante, entendeu? E quem não sofreu, quando é que deve correr para o hospital? Então, a gente olha muito o grupo, o perfil do paciente. Então, se é um paciente hipertenso, diabético, esse paciente que tem uma idade mais elevada, é uma maior probabilidade de ser um infarto, por exemplo. Então, aí não tem o que questionar, tem que ir na emergência, né? Logicamente, nesse momento a gente tem que se proteger, bota a sua máscarazinha, chega lá, vai fazer a avaliação com o cardiologista, o eletrocardiograma, a depender da necessidade de exames de sangue, e aí vai ser realmente excluído se ele está tendo só uma ansiedade ou infarto também, entendeu? Então, mas, por exemplo, paciente jovem, né? Paciente jovem começa com desconforto em casa. Ele não tem antecedentes de ansiedade, então é algo que chama atenção. Ora, se é um paciente que nunca teve ansiedade, está desenvolvendo esse tipo de dor agora, não vai na emergência. A gente não pode negligenciar esse tipo de situação por achar que é só ansiedade. Um dado importante, em Nova York, acho que no final de março, foram feitas umas coletas de dados e o número de paradas cardíacas aumentou 8 vezes por conta de eventos coronarianos, de infarto, entendeu? Por dois motivos. Pode ser por conta do medo de ir na urgência e lá se contaminar com Covid, então os pacientes sentem os sintomas e ficam em casa, isso é um perigo. Outro fator pode ser o estresse agudo da própria pandemia. A gente sabe que em desastres naturais, isso já é bem relatado na cardiologia, o número de eventos cardiológicos eles aumentam. Isso ocorreu no terremoto de Los Angeles, em 1994, aumentou cerca de 35% o número de internamentos por doença do coração, por infarto, entendeu? Isso também ocorreu no terremoto do Japão. Então, é uma situação realmente que causa estresse no paciente e isso pode realmente levar a um infarto. O senhor tem observado que os pacientes estão demorando mais a buscar ajuda, estão chegando tarde demais? O que está acontecendo na prática? Isso. Além de consultório, eu trabalho também em 2 urgências cardiológicas aqui em Recife. Então, posso até citar um caso, o paciente, a gente fez um diagnóstico de infarto, mas ele estava com sintomas há 2, 3 dias em casa de uma dor torácica típica. Só que antes, para infarto que a gente fala, vamos dizer assim, é a angina, só que ele não foi realmente com medo, né? Com medo, um paciente que nunca tinha tido cardiopatia prévia, dor torácica, e começou a desenvolver. Era um paciente hipertenso, diabético, em idade um pouco mais avançada, mas não foi. Quando, depois de 2, 3 dias, ele chegou lá, a gente fechou o diagnóstico de infarto. Então, o número de atendimentos cardiológicos nas emergências, ele diminuiu absurdamente, né? Principalmente pelo medo de ir no hospital e se contaminar. Qual a recomendação que o senhor dá para os pacientes, para as pessoas em geral? Como acalmar o coração nessa hora, doutor Peter? Então, Beatriz, a gente sabe que no mundo nós temos vários tipos de pessoas que suportam melhor os estresses, outras não. Então, as pessoas se reconhecem, elas sabem que tem ansiedade. Então, esse tipo de paciente, e já sabe que tem uma doença coronariana, já faz parte do grupo de risco para ter uma doença coronariana, tenta segurar um pouco as notícias, né? Escolhe uma fonte segura, recebe notícias no máximo aí 1 vez por dia, tenta não
acreditar nos fake news de WhatsApp. Quando começar as crises, tenta fazer uma medida ali que acalma mais, né? Uma respiração, fecha os olhos, começa a meditar, entendeu? Então, é basicamente isso, tentar evitar o estresse. O pico de pressão, a pressão também está desregulada por causa dessa ansiedade toda? O que está acontecendo com a pressão das pessoas? Não tenha dúvida. A pressão, ela é apenas uma resposta do que o organismo está sendo submetido. Por exemplo, se o paciente vai fazer uma atividade física, a pressão dele vai subir. Se ele tem uma dor, uma raiva, a pressão sobe. Com estresse também. Então, se ele tem um estresse agudo e for aferir a pressão naquele momento, a pressão vai ir. Você pode pegar um 16, 17, 18, entendeu? Mas isso não significa que ele precisa, por conta própria, por exemplo, fazer medicação antipertensiva em casa. Ele tem que tratar a causa base. Se está com uma dor, remédio de dor. Se está com estresse, faz algo aí para desestressar. Sai daquele momento ali de ansiedade, tenta tomar um ar. E se realmente essas queixas permanecerem, aí sim vai na urgência. A gente vai avaliar todos os fatores. Obrigada, doutor Peter, pelas suas dicas, orientações e que as pessoas tenham mais calma, né, para lidar com essa situação que a gente espera que seja passageira, que passe o quanto antes, para ninguém ter um ataque súbito aí do coração. Muito obrigada, viu? Boa tarde, vai dar tudo certo. Márcio. Dicas de saúde, olha, hoje é